Fala galera, ligado no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área. Sexta-feira passada, véspera do UFC 274, tivemos todo aquele problema onde Charles do Bronx acabou não batendo o peso do limite do peso leve por 200 gramas e perdeu o cinturão da categoria antes mesmo da luta contra Justin Gaethje, onde ele finalizou ainda no primeiro round. Acontece que hoje, exatamente uma semana depois, tivemos uma atualização pra lá de importante sobre essa questão que dá uma apimentada ainda maior no caso. Vocês se lembram que vários lutadores reclamaram que alguém foi lá na madrugada passada, na véspera da pesagem, e mexeu na balança, o que acabou desregulando. O próprio Charles do Bronx esbravejou isso no microfone logo após a luta, dizendo que ele tinha batido o peso, que alguém errou e ele pagou por erro de terceiros e que tiraram injustamente o cinturão dele. O Dana White, quando foi questionado sobre isso, falou que estava preocupado com a situação e cogitando a hipótese de colocar até um segurança nas próximas edições do UFC para ficar de olho na balança para evitar que alguém acabe mexendo e adulterando os dados. Hoje, porém, o vice-presidente de assuntos regulatórios do UFC e ex-membro da Comissão Atlética de Nevada, o bastante conhecido Mark Hurtner, deu uma declaração muito importante ao podcast MMA On Series, dizendo o seguinte, abre aspas, eu tenho muita certeza de que não havia nada de errado nessa balança, ela estava precisa. O que as pessoas estão falando é que na noite anterior há uma outra balança em que lutadores podem conferir os pesos. Alguns lutadores queriam mudar a balança de libras para quilogramas e acho que isso pode ter alterado. Não temos prova de nada, mas isso pode ter tirado essa balança de conferência da calibragem. Fecha aspas. Para quem não entendeu, o UFC fornece duas balanças, calibradas obviamente de maneira igual. A oficial ali de sexta-feira, onde tem a pesagem, cerimônia e tudo mais, e uma durante a semana para os atletas, treinadores, a equipe conferindo o peso, checando quanto falta, como é que tá a descida, tendo um controle do corte de peso dos atletas. E foi exatamente nessa que alguém mexeu, o que deixa ainda mais claro, né? O próprio pessoal do UFC já está admitindo que Charles do Bronx foi realmente prejudicado, mesmo que de maneira não intencional. Ele tinha essa balança durante a semana, ele e todos os atletas, ele estava fazendo um controle por ali, foi na quinta-feira, checou, estava no peso, parou o corte, já tinha feito o trabalho dele. Apenas na sexta-feira de manhã ele foi ver que a balança do dia anterior estava alterada. Portanto, ele se baseou sem culpa alguma em algo fornecido de maneira errada pelo UFC. Bom, sendo assim, as coisas estão sendo esclarecidas, é natural que o UFC reconheça o erro, volte atrás, tenha um bom senso e reconsidere Charles do Bronx oficialmente campeão peso leve, correto? Moralmente, sim, eu concordo, acho que é unânime de que Charles do Bronx é de fato o rei ali do peso leve, mas na frieza da regra, independente se a gente acha correto ou não, isso não vai acontecer. É uma situação muito complicada de se reverter, porque não há como comprovar um fato que simplesmente não aconteceu. Mesmo que por culpa do UFC, na pesagem de sexta-feira oficial a que estava valendo, Charles estava 200 gramas acima. Ah, Laerte, mas então o cara estava no peso, foi prejudicado e vai ficar por isso mesmo? Infelizmente, eu acredito que sim, é a tendência natural, porque simplesmente não há o que fazer para mudar isso. A solução teria que ter sido tomada antes da luta, ali mesmo, naquele momento, quando não bateu, teve alguma irregularidade que eles perceberam, atrasar, fazer alguma coisa ali para tentar consertar a situação. Agora não tem como. Fazendo uma analogia bem rasa aqui por baixo, é a mesma coisa de numa final de campeonato, o árbitro de futebol não marcar um pênalti descarado para o time A e depois, quando acabar o jogo, comprovar, né, mostrar os lances, replay, ver que teve um erro muito claro. Não tem como ele voltar atrás. Infelizmente o campeonato está manchado. O UFC acaba ficando até de mãos atadas, porque não tem para onde correr, até porque a punição veio da comissão atlética. O que eles podem fazer moralmente é garantir a oportunidade do Charles disputar novamente o campeão, seu contender número 1, no final do ano, que é o que vai acontecer. Isso acaba atrapalhando em termos de números oficiais, né? A gente sabe aquela questão de defesa de cinturão, mas sabemos também que o Charles continua quebrando recordes e caminhando a passos largos para ser o melhor peso leve da história do MMA. De qualquer maneira, queria trazer essa atualização para vocês, essa declaração de um cara forte lá de dentro do UFC, basicamente garantindo que houve um erro interno que acabou prejudicando o Charles no dia da pesagem. O que vocês acham de toda essa situação? O que deveria acontecer? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês.
Lembrando que amanhã, sabadão, hein? Anderson Silva numa luta de boxe contra o brasileiro Bruno Machado, Bruno Caveira. Bati um papo com o Brunão essa semana aqui no canal, tá bem legal. Tivemos exclusiva com Charles do Bronx, Salários. A semana foi muito cheia e os próximos dias também, hein? Michel Pereira tá vindo por aí no canal de Super Lutas. Michel luta no próximo sábado contra o argentino gente boa, Santiago Ponzinibbio, que também estará aqui. Enfim, muitos conteúdos, então por isso é necessário você se inscrever no canal de Super Lutas, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem que é necessário fazer para se manter por dentro e antenado em tudo. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback. Conto com o apoio e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!